Se tem mais de 60 anos e notou que a sua visão noturna não é mais a mesma, ou talvez esteja com dificuldade para ler as letras pequenas dos seus medicamentos, ou os faróis à noite parecem criar halos que não existiam antes, então o que está prestes a descobrir pode salvar a sua visão. Tem percebido que está a apertar os olhos com mais frequência? Afastar os livros para conseguir ler? Ou notou que os seus olhos ficam secos e cansados mesmo depois de uma boa noite de sono? Estes não são apenas sinais normais de envelhecimento, como o seu médico pode dizer. São sinais de alerta de que os seus olhos estão a precisar de nutrientes específicos que a maioria dos idosos simplesmente não está a ingerir em quantidade suficiente. Nos próximos minutos, vou revelar os 5 alimentos que podem realmente reverter os problemas de visão relacionados com a idade, incluindo um que é 3 vezes mais poderoso do que a cenoura, mas que quase ninguém come corretamente. E vou expor os chamados alimentos saudáveis que estão na sua despensa neste momento e que estão silenciosamente a destruir os minúsculos vasos sanguíneos da sua retina, dia após dia. Não estamos a falar de suplementos caros ou tratamentos complicados. Apenas alimentos naturais e cientificamente comprovados que pode encontrar em qualquer supermercado e começar a comer hoje à noite para proteger e até melhorar a sua visão. Deixe-me contar-lhe sobre a Margaret. Aos 68 anos, ela era o retrato da saúde. Caminhava 3 quilômetros todas as manhãs, comia os seus vegetais, nunca faltava aos seus exames anuais. O seu médico sempre elogiava a sua disciplina. Mas a Margaret tinha um segredo que não compartilhava com ninguém, nem mesmo com o seu marido. Ela tinha pavor de perder a sua independência porque a sua visão estava a piorar mês a mês. No início, eram apenas pequenas coisas. Ela não conseguia mais enfiar uma agulha. Depois veio a condução noturna. Os faróis dos carros que se aproximavam tornaram-se insuportáveis, obrigando-a a parar de conduzir após o pôr do sol. Ela começou a evitar jantares com amigos. Então, uma manhã, enquanto servia o café, ela errou completamente a chávena. Foi aí que o medo realmente se instalou. E se ela não conseguisse mais ver claramente os rostos dos netos? E se tivesse que desistir da leitura, sua maior alegria? O oftalmologista de Margaret disse-lhe que era apenas o envelhecimento normal, que ela deveria esperar essas mudanças. Mas eis o que o médico não explicou, e o que a maioria dos idosos não percebe. Aos 60 anos, os seus olhos já perderam 30 a 40% dos seus pigmentos protetores. A sua lente começou a endurecer e a ficar opaca. Os delicados vasos sanguíneos que alimentam a sua retina começaram a se deteriorar. E há anos que se tem vindo a acumular inflamação nos tecidos oculares, mesmo que não se sinta nada. Os exames oftalmológicos padrão só detectam problemas depois de terem ocorrido danos significativos. Nessa altura, já se está a tentar recuperar o atraso. Mas a Margaret descobriu algo que mudou tudo. Ela aprendeu sobre alimentos específicos que podiam reconstruir a saúde dos seus olhos de dentro para fora. 3 meses depois de fazer estas simples mudanças na dieta, ela já estava a enfiar agulhas novamente. 6 meses depois, já voltava a conduzir à noite. O seu oftalmologista ficou surpreendido na consulta seguinte. Isso não deveria ser possível na idade dela. O que Margaret descobriu, e o que você está prestes a descobrir, é que os seus olhos precisam de nutrientes muito específicos. E quando você os alimenta adequadamente, eles podem se reparar de maneiras que parecem quase milagrosas. Vamos começar com o culpado mais devastador que provavelmente está na sua cozinha agora, disfarçado como uma escolha saudável. O número 5 na nossa lista de destruidores da visão é algo que 70% dos idosos consomem diariamente, acreditando que estão a fazer algo bom para o seu corpo. Estou a falar de sumos de fruta comerciais e daquelas barras energéticas convenientes que pode comprar para um pequeno almoço rápido ou lanche. Agora pode estar a pensar, espere um minuto, como é que o sumo de fruta pode ser mal para os meus olhos? Não é rico em vitamina C? Aqui está a verdade chocante.
Quando os fabricantes processam o sumo de laranja, mesmo os mais caros que dizem ser 100% naturais, eles removem toda a fibra e concentram o açúcar. Um copo de sumo de laranja comercial contém até 30 gramas de açúcar. É como comer 8 cubos de açúcar de uma só vez. Mas fica pior. Esse açúcar líquido atinge a sua corrente sanguínea como uma onda gigante, causando algo chamado glicação. Imagine o que acontece quando faz caramelo. Aquece o açúcar até ficar pegajoso e dourado. Um processo semelhante acontece dentro do seu corpo quando o açúcar no sangue aumenta. As moléculas de açúcar ligam-se às proteínas nos vasos sanguíneos, tornando-os rígidos e frágeis. E aqui está a parte assustadora. Os vasos sanguíneos da retina são os menores e mais delicados de todo o corpo. São mais finos do que um fio de seda de aranha. Quando a glicação danifica esses vasos, eles começam a vazar fluido ou, pior ainda, rompem e sangram dentro do olho. É exatamente isso que acontece na retinopatia diabética, uma das principais causas de cegueira em idosos. Mas não é preciso ser diabético para que esse dano ocorra. Cada vez que bebe aquele sumo matinal, está a acelerar esse processo. As barras energéticas são ainda mais enganosas. Pegue em qualquer barra na seção de alimentos saudáveis e verifique os ingredientes. O segundo ou terceiro item geralmente é algum tipo de xarope, xarope de arroz, xarope de agave, xarope de tâmaras, todos nomes sofisticados para açúcar concentrado. Muitos contêm xarope de milho com alto teor de frutose, que produz 7 vezes mais danos de glicação do que o açúcar comum. Uma barra de granola popular comercializada para idosos contém 22 gramas de açúcar. Os vasos sanguíneos da retina simplesmente não conseguem lidar com esse ataque dia após dia. O número 4 pode surpreendê-lo ainda mais, porque é promovido como saudável para o coração há décadas. Estou a falar de óleos vegetais como óleo de girassol, milho e soja. Esses óleos estão presentes em quase todos os alimentos processados, desde a sua torrada matinal até ao molho da salada. Mas eis o que a indústria alimentícia não quer que saiba. Esses óleos são extraídos usando alta temperatura e solventes químicos, criando compostos inflamatórios que atacam diretamente os tecidos oculares. A sua retina é composta por gorduras delicadas que precisam manter a flexibilidade para funcionar corretamente. Quando consome esses óleos processados, eles integram-se nos tecidos oculares, tornando-os rígidos e propensos a danos. Estudos mostram que pessoas que consomem grandes quantidades desses óleos têm o dobro do risco de desenvolver degeneração macular relacionada à idade. Essa é a condição em que se perde a visão central, tornando impossível ler, dirigir ou reconhecer rostos. A inflamação causada por esses óleos também afeta as glândulas lacrimais, levando à síndrome do olho seco crônico, que nenhum colírio consegue corrigir. Agora, o número 3 é particularmente doloroso porque é algo que muitos idosos procuram para se confortar, especialmente à noite. Esses biscoitos, bolos e doces embalados que pode apreciar com o seu chá da tarde. Esses produtos combinam o pior dos dois mundos, açúcar refinado e gorduras trans. Mas há um perigo oculto que os torna especialmente tóxicos para os seus olhos. A maioria dos produtos de panificação comerciais contém algo chamado produtos finais de glicação avançada, ou AIDS. Estes são formados quando açúcares e gorduras são cozinhados juntos a altas temperaturas. Uma vez no seu corpo, os AIDS provocam uma inflamação massiva em todas as estruturas oculares. Acumulam-se no cristalino, acelerando a formação de cataratas. Danificam o nervo óptico, aumentando o risco de glaucoma. E destroem as células da mácula, a parte do olho responsável pela visão nítida e detalhada. Uma única porção de biscoitos embalados pode conter mais AIDS do que os sistemas de defesa naturais dos seus olhos conseguem suportar. Se acha isso alarmante, espere até ouvir sobre o número 2. Este esconde-se em alimentos que nunca suspeitaria e provavelmente tem danificado os seus olhos há anos sem que saiba. Estou a falar do sódio oculto em alimentos processados, não apenas do sal que espalha na sua refeição. Uma única lata de sopa pode conter mais de 1000 mg de sódio. Uma refeição congelada pode ter 1500 mg.
Até mesmo aquele pão integral de aparência saudável tem 300 mg por fatia. Eis porque isso é importante para os seus olhos. O excesso de sódio causa retenção de líquidos em todo o corpo, incluindo nos olhos. Isso aumenta a pressão dentro dos globos oculares, danificando o nervo óptico ao longo do tempo. É como encher demais um balão, eventualmente algo tem que ceder. O alto teor de sódio também contrai os vasos sanguíneos que alimentam a retina, privando as células visuais de oxigênio e nutrientes. Estudos mostram que pessoas que consomem mais de 2.000 mg de sódio por dia têm um risco 40% maior de desenvolver catarata. A pior parte, não é possível sentir o gosto da maior parte desse sódio oculto, porque os fabricantes de alimentos usam formas que não têm gosto salgado, mas ainda assim prejudicam o corpo. Mas o maior destruidor da visão pode ser o mais chocante de todos. Tecnicamente, não é um alimento, mas é algo que muitos idosos consomem diariamente sem perceber seus efeitos devastadores sobre a visão. Estou a falar dos adoçantes artificiais encontrados em refrigerantes dietéticos, doces sem açúcar e sobremesas de baixa caloria. Aspartame, sucralose, sacarina. Esses produtos químicos deveriam ser a alternativa saudável ao açúcar. Mas pesquisas agora mostram que eles podem ser ainda piores para os seus olhos. Os adoçantes artificiais provocam excitotoxicidade nas células da retina. Isso significa que eles estimulam excessivamente os neurônios visuais até que eles literalmente se queimem e moram. Eles também perturbam a barreira hemato-retiniana, permitindo que toxinas vazem para os tecidos oculares. Um importante estudo descobriu que pessoas que consumiam refrigerantes dietéticos diariamente tinham um risco 3 vezes maior de desenvolver retinopatia diabética proliferativa, mesmo que não fossem diabéticas. Esses adoçantes também interferem na capacidade do corpo de regular o açúcar no sangue naturalmente, criando o mesmo dano de glicação que o açúcar comum, mas por meio de um mecanismo diferente. Agora, depois de ouvir tudo isso, você pode se sentir sobrecarregado. Mas aqui está a esperança que Margaret encontrou e que milhares de idosos estão a descobrir. Você pode proteger e até restaurar a sua visão adicionando alimentos específicos que agem como remédios para os seus olhos. E o primeiro deles é tão poderoso que contém 3 vezes mais vitamina A, que protege a visão, do que as cenouras, mas a maioria das pessoas nunca o experimentou preparado da maneira certa. A batata doce é a heroína desconhecida da saúde ocular. Mas não qualquer batata doce, e definitivamente não as versões cristalizadas cobertas de marshmallows. Estou a falar de batatas doces simples, assadas com casca, arrefecidas e reaquecidas de uma forma muito específica que multiplica os seus benefícios. Aqui está a ciência que o vai surpreender. A sua retina contém células especiais chamadas bastonetes e cones que capturam a luz e a convertem em sinais elétricos que o seu cérebro interpreta como visão. Essas células requerem grandes quantidades de vitamina A para funcionar. Sem ela, são como uma câmara sem filme, o equipamento está lá, mas nada é gravado. O primeiro sinal de deficiência de vitamina A é a cegueira noturna. Sabe aqueles halos em torno das luzes que tornam a condução noturna assustadora? São os seus bastonetes a clamar por vitamina A, mas eis a descoberta revolucionária. Quando assa batatas doces e as deixa arrefecer completamente, a sua estrutura de amida muda. Parte dela torna-se amida resistente, o que significa que não aumenta o seu nível de açúcar no sangue. Lembra-se dos danos da glicação de que falamos? Este método de preparação previne-os, ao mesmo tempo que fornece o máximo de vitamina A aos seus olhos. Metade de uma batata doce assada de tamanho médio fornece mais de 200% das suas necessidades diárias de vitamina A, mas aqui está a parte crucial que a maioria das pessoas não percebe. A vitamina A é lipossolúvel, o que significa que precisa de gordura para ser absorvida. Comer batata doce pura desperdiça a maior parte deste nutriente precioso. Adicione uma colher de sopa de azeite, meio abacate ou um punhado de nozes, e a absorção aumenta em 300%. Os seus olhos absorvem literalmente a vitamina A quando ela é combinada com gorduras saudáveis. Margaret começou a preparar 5 batatas doces todos os domingos. Ela as assava, deixava esfriar completamente e depois refrigerava.
Todos os dias, ela reaquecida uma e comia com um fio de azeite e uma pitada de canela. Em 2 semanas, a sua visão noturna começou a melhorar. Os halos ao redor das luzes começaram a diminuir. No segundo mês, ela conseguia distinguir formas na luz fraca que antes eram invisíveis. Mas a vitamina A por si só não é suficiente. Ela precisa de parceiros específicos para proteger os seus olhos do ataque diário da luz azul das telas, dos raios UV do sol e dos danos oxidativos causados simplesmente pelo fato de estar vivo. É aí que entram as frutas cítricas, mas não da maneira que você imagina. Laranjas, toranjas, limões, essas frutas contêm vitamina C de uma forma que os seus olhos podem realmente usar, ao contrário dos suplementos sintéticos. Os seus olhos contêm um fluido especial chamado humor aquoso. Este líquido transparente banha o cristalino e a córnea por dentro, fornecendo nutrientes e removendo resíduos. Aqui está o que vai surpreender: este fluido contém 20 vezes mais vitamina C do que o seu sangue. 20 vezes! O seu corpo não concentra nutrientes assim por acaso. Ele está a tentar desesperadamente proteger os seus olhos dos danos oxidativos. Pense na vitamina C como o bombeiro pessoal dos seus olhos. Sempre que a luz UV entra nos seus olhos, cada hora que passa a olhar para um ecrã, cada respiração de ar poluído que toma, formam-se radicais livres nos tecidos oculares. Estas são moléculas instáveis que atacam as células saudáveis como faíscas de um incêndio. A vitamina C neutraliza estas ameaças antes que possam causar danos permanentes. Protege especificamente a sua lente, aquele disco transparente que focaliza a luz. Quando os radicais livres danificam a lente, esta fica turva. Chamamos a isto catarata. Estudos mostram que pessoas com alta ingestão de vitamina C têm um risco 60% menor de desenvolver catarata. Mas aqui está o que ninguém lhe diz sobre obter vitamina C de frutas cítricas. Aquela parte branca e fibrosa que você costuma descascar, ela contém bioflavonoides que multiplicam o poder protetor da vitamina C quando você come uma laranja e inclui um pouco dessa membrana branca. Esses compostos atuam sinergicamente para fortalecer os minúsculos capilares dos seus olhos. Margarete aprendeu a comer as suas laranjas de forma diferente. Em vez de descascar toda a parte branca, ela deixou um pouco. Ela comia uma laranja ao pequeno almoço, gomos de uma toranja à meio da manhã e espremia limão fresco na água ao longo do dia. Por que espalhar? O seu corpo não consegue armazenar vitamina C, o excesso é eliminado na urina em poucas horas. A ingestão constante significa proteção constante. Agora chegamos às gorduras, os blocos de construção dos quais os seus olhos são literalmente feitos. Durante anos, foi-nos dito para evitar gorduras, que elas eram inimigas. Esse conselho pode ter prejudicado mais olhos do que qualquer outra recomendação alimentar na história. A sua retina tem uma das maiores concentrações de ácidos gordos de todo o seu corpo. As membranas das suas células visuais são feitas de gorduras específicas que devem vir da sua alimentação. Sem elas, essas células tornam-se rígidas, lentas a responder e, eventualmente, morrem. As nozes são particularmente poderosas para a saúde ocular, mas há um segredo de preparação que triplica a sua eficácia. Quando se deixam as nozes de molho durante a noite, desativa-se compostos chamados fitatos que bloqueiam a absorção de minerais. Na manhã seguinte, essas nozes estão transformadas. Estão mais macias, mais doces e o corpo consegue extrair os seus ácidos gordos ômega 3 de forma eficiente. Esses ômega 3 não se limitam a construir membranas celulares saudáveis. Reduzem a inflamação em todas as estruturas oculares. Muitos casos de síndrome do olho seco resultam da inflamação das glândulas meibomianas, que produzem a camada oleosa das lágrimas. Sem esse óleo, as lágrimas evaporam instantaneamente, deixando os olhos com uma sensação de areia e ardor. Os abacates fornecem um tipo diferente de gordura que protege especificamente a mácula, aquela pequena mancha responsável pela sua visão central nítida. Quando combina abacate com alimentos ricos em luteína, que discutiremos a seguir, a absorção aumenta 15 vezes. 15 vezes! Margarete adicionou meio abacate ao seu almoço todos os dias, geralmente com uma salada de espinafre.
Em poucas semanas, a sensação constante de areia nos olhos começou a desaparecer.